alguém tão importante quanto Jesus que Lucas está escrevendo para ele. Até então, se Teófilo é grego ou greco-romano, ele conhece os deuses dentro da mitologia. Ele conhece Zeus, o deus superior dentro da mitologia grega, que mora em cima do Monte Olimpo. Mas interessante que a proposta de Lucas é oferecer para Teófilo, aleluia, toda a verdade acerca de um Deus que não mora em cima do monte, mas que rege a terra, rege o universo, rege todas as coisas. Interessante é que muitos contos mitológicos da época sobre a criação do universo, sobre o próprio Deus chamado Zeus, existia. Teófilo talvez ou possivelmente conhecia essas histórias mitológicas, conhecia a história dos deuses, da deusa Afrodite, da deusa Diana, são deuses gregos romanos, aleluia, do deus Baco, deus do vinho, de tantos deuses como o deus Apolo, como o próprio Hércules, o semideus, tantas histórias de deuses que talvez Teófilo já tinha ouvido falar, ou até mesmo servia a estes deuses, porque me parece que este homem se converte depois que lê acerca das boas novas do cristianismo. Se ele se converte, é sinal que a história de Jesus se tornara muito mais interessante do que as histórias, aleluia, que Teófilo costumava ler acerca dos deuses mitológicos. A filosofia, você sabe que a maioria dos filósofos importantes que aplicaram e trouxeram a filosofia até dentro, dando base para a psicologia, são gregos. Então, se há alguém que traz algum tipo de filosofia ou pensamentos acerca da criação, Teófilo agora vai conhecer o verdadeiro Criador, ele vai conhecer o verdadeiro mediador, ele vai conhecer o verdadeiro Salvador. E aí, queridos, Lucas vai retratar o Evangelho segundo escreverá o próprio Lucas acerca de Jesus para ele. Teófilo fica tão maravilhado com aquilo que está lendo, que ele resolve escrever mais um livro dentro da Bíblia Sagrada. Ele vai dar continuidade àquilo que ele começara a aprender, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos. Ele começa a narrar a era das igrejas primitivas, a era em que Deus também havia prometido que o Espírito Santo Consolador. É aí que entra toda a história das promessas se cumprindo, e Jesus dizendo para seus discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vos sejam revestidos de poder. Acontece isso em Atos, capítulo por número 2. É Lucas ainda, este doutor, conhecedor da medicina da época, que está nos escrevendo. Haja vista também que Deus deu uma espécie de honra para Lucas. Por que, missionária Leandra? Porque Lucas, se você analisar toda a história do canon, o edito de Milão, que colocaram a Bíblia em cena, que canonizaram a Bíblia e todos os livros aceitos, são de homens que são judeus. O único gentil que entrou para dentro da história da Bíblia Sagrada, aleluia, tendo autoria, aleluia, de alguns livros seu retratada dentro da Bíblia, é o próprio Lucas, porque Lucas é natural de Antioquia, ele não é judeu, aleluia, mas ele entra dentro da história para escrever não só o Evangelho de Jesus Cristo, mas para escrever também o livro de Atos dos Apóstolos. É um gentil entrando para dentro da história do cristianismo e sendo honrado pelo próprio Deus, coisa que judeus não deixavam, aleluia, principalmente pela profissão de Lucas, porque Lucas é médico e os judeus não viam com bons olhos as profissões, ou seja, a profissão dos médicos na época, porque eles acreditavam que esses médicos, como eles trabalhavam com ervas medicinais, eles acreditavam que isso era ligado à feitiçaria, à magia. Então eles não acreditavam muito na profissão dos médicos, embora os judeus também acreditassem que alguém que ficar enfermo só ficou enfermo porque estava em pecado. Então isso não era caso para médico tratar, mas era caso para se resolver se arrependendo e orando. Por isso que os judeus não tinham os médicos com os bons olhos. Ou seja, se alguém não via Lucas com os bons olhos, se alguém considerava ele alguém que não podia fazer parte da promessa abrâmica, porque ele não é judeu, mas ele é gentil, aleluia, agora precisa aceitar o Lucas que se tornou doutor, o Lucas que se tornou jornalista, o Lucas que se tornou missionário e o Lucas que se tornou escritor, e o Lucas que faz parte da história de Jesus. E é este mesmo Lucas que também está nos narrando
narrando uma história interessante. Ele começa a falar no capítulo por número 19 que havia dentro daquela localidade, aleluia, um homem chamado Zaqueu. Ele está falando de Jericó. Ele está falando que dentro de Jericó morava um homem chamado Zaqueu. Era publicano. Ele era chefe dos publicanos. Ou seja, Zaqueu é um judeu. Zaqueu é um judeu de nascimento. Só que Zaqueu desertou. Zaqueu, ele foi, aleluia, trabalhar para Roma como coledor de impostos. Então os judeus acharam que Zaqueu não podia mais fazer parte, aleluia, dos seus cultos, principalmente os cultos que reuniam o povo dentro das sinagogas, porque eles acreditavam que Zaqueu era um traidor, porque Zaqueu estava trabalhando para Roma, porque Roma, aleluia, cobrava impostos para o povo de Deus, e os judeus não aceitavam isso, estavam sendo subjugados pelo reino do ferro, que é a própria Roma. Então Zaqueu é um judeu que desertara e fora trabalhar para os inimigos dos judeus. Então isso faz com que os judeus olhem Zaqueu, aleluia, desdenhando de Zaqueu, desacreditando de Zaqueu, humilhando Zaqueu. Olha com um olhar, aleluia, de desprezo para Zaqueu. Zaqueu foi abolido dos cultos. Zaqueu já não pode entrar mais dentro das sinagogas para aprender a Torá, para aprender a Bíblia, porque para os judeus Zaqueu é um traidor, para os judeus Zaqueu é um desertor. Mas interessante é que Jesus vai entrar em Jericó. A Bíblia diz que Jesus adentra Jericó, e nesse exato momento este Zaqueu, que nós acabamos de falar aqui, que é um chefe dos publicanos, ele está, aleluia, curioso, porque ele quer saber quem é Jesus. Por quê? Porque a curiosidade de Zaqueu se estende a um discípulo que Jesus comissionara. Quem é ele? Levi, mais conhecido como Mateus. Ele também era um publicano, ele também era um desertor, ele também trabalhava para o inimigo. Mas uma certa feita, quando Jesus começa a comissionar os seus primeiros discípulos, o desertor virou discípulo, aleluia, o traidor virou discípulo. Então Zaqueu está o quê? Zaqueu está querendo conhecer esse Jesus que deu uma oportunidade para alguém que a sociedade judaica rejeitava. Então ele está querendo saber quem é esse Jesus. Ele está curioso, aleluia. Dentro do coração de Zaqueu, eu acredito que ele está pensando da seguinte forma: se teve jeito para aquele publicano, pode ter para mim também. Aleluia, se Jesus salvou aquele, pode me salvar também. Mas por enquanto ele só é um curioso, querendo saber quem é Jesus. Aleluia. Mas vai haver uma surpresa dentro dessa história, porque Zaqueu não está esperando o que vai acontecer. A Bíblia diz que agora Jesus adentrou dentro de Jericó e tem uma multidão com Jesus. Tem uma multidão porque Jesus, aonde passa, faz milagre. O povo fica maravilhado. Aleluia. Jesus não só faz milagre, Jesus agrega o povo, Jesus cuida do povo, Jesus é simpático com o povo, Jesus é humilde com o povo, Jesus não é estrela, Jesus quer ficar perto dos miseráveis, e tem gente que quer ficar perto dele. A multidão não larga Jesus de jeito nenhum. O povo quer andar atrás dele porque sabe que com ele, aleluia, as palavras se tornam realidade. Os milagres acontecem. Quem está morto ressuscita, quem está caído se levanta, quem está cego começa a ver, quem está paralítico começa a andar, e aí quem está doente é curado. Todo mundo quer estar com Jesus. Mas a Bíblia diz agora que Jesus está passando por Jericó. Na verdade, o que está acontecendo dentro deste episódio é mais ou menos isso. Jesus está subindo para Jericó, porque Jerusalém fica a 25 quilômetros de Jericó, e vai acontecer logo o Pêssage, a festa da Páscoa, e Jesus precisa subir ao templo para poder sacrificar. Então, como nesta nova Jericó havia uma casa sacerdotal, onde os sacerdotes escolheram para morar, para que eles ficassem mais perto de Jerusalém, aleluia, Jesus adentra este local, e como todo judeu de 12 anos para cima está com a obrigação dentro das leis de frequentar esta festa para sacrificar, porque é uma festa importante, a cidade está em alvoroço, todo mundo precisa subir para Jerusalém para poder sacrificar, porque vai acontecer uma festa importante chamada Páscoa. A Jericó em questão não é aquela antiga Jericó que caiu,
antiga Jericó que for amaldiçoada? Não, porque há uma maldição sobre esta cidade, dizendo que aquele que tentasse reconstruir esta cidade se tornaria maldito também. Então quem é conhecedor disso não vai botar a mão em coisas que Deus amaldiçoou. Então o que Herodes o Grande faz? Ele constrói uma nova Jericó ao sul dessa antiga Jericó, e essa nova Jericó ele coloca ali o seu palácio de inverno, tanto que os sacerdotes escolheram esta nova Jericó para levantar também as vossas casas, porque ninguém quer ficar numa terra maldita, mas tem uma nova Jericó que fora levantada, e é nesta nova Jericó que entra a cena que nós estamos contando aqui. Ou seja, Jesus entrou dentro desta nova Jericó, só que Jesus vai entrando, e antes de chegar em Zaqueu, Jesus chega até um homem que está à beira do caminho, que está sendo jogado ali ou colocado ali para mendigar, porque, como eu já frisei, vai acontecer a festa da Páscoa, e isso, o governo romano começou a exigir tributo do povo de Deus para poder entrar no templo e sacrificar, porque ficou, aleluia, com domínio dos romanos, tudo que era de Israel. Então o que acontece? Todos os que estão subindo para Jerusalém, aleluia, estão com dinheiro no bolso. E aí quem é desprezado pela sociedade, sabendo disso, se coloca no meio do caminho, porque aquele dia é dia de conseguir uma boa quantia de esmola. E Zaqueu, aleluia, ou seja, o cego Bartimeu, filho de Timeu, se coloca ali e começa a pedir esmola, porque ele sabe que ali ele vai conseguir uma boa quantia em dinheiro, porque quem passa está com o bolso cheio. É uma estratégia dos miseráveis para conseguir uma oferta maior. Mas neste dia ele não vai conseguir uma oferta maior, não. Ninguém vai dar uma moeda maior. Ele vai conseguir algo muito maior. Por quê? Porque o que ele vai receber, dinheiro nenhum pode comprar, oferta nenhuma pode comprar. Aleluia. E nesse dia ele se coloca ali, está pedindo esmola, está esperando em arrecadar uma grande oferta, aleluia, por causa daqueles que passam e se compadecem dele. Mas nesse dia, para surpresa, alguém falou para ele: olha, Jesus o Nazareno está passando. E aí ele disse: é ele que está passando, então eu vou começar a gritar, eu vou começar a clamar. E ele começa dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita desta forma. Só que tem gente que está passando e está vendo ele clamando desta forma e está dizendo: cala a tua boca, fecha a tua boca, fica quieto, homem, para de gritar, porque ele não vai te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para surpresa de quem acabou de mandar ele calar a boca, o Jesus que eles disseram que não ia ouvir, Bartimeu, parou e disse assim: ó, manda trazer ele até mim. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele, Bartimeu, fora levado até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. Jesus devolve a visão, aleluia. Ele se levanta, se coloca de pé e começa a seguir Jesus. E ele agora vai fazer parte do testemunho de mais uma salvação. O homem que estava caído na beira do caminho, agora está de pé, andando com Jesus, e está indo para onde Jesus está indo. Jesus está adentrando a nova Jericó, e quem está junto? O homem que estava caído na beira do caminho também está junto, e é ele que vai ser testemunha do que Jesus vai fazer na vida deste homem, desprezado pela sociedade religiosa. Aleluia. Este homem é pequeno, é chamado de chefe, é rico, mas não tem paz. Aleluia. Tem dinheiro, mas não tem salvação. Tem dinheiro, mas não consegue colocar sua cabeça com tranquilidade no travesseiro. Por quê? Porque o dinheiro dele não comprou carisma, o dinheiro dele não comprou admiração, porque o dinheiro pode comprar muita coisa, mas o dinheiro não compra respeito. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meu filho, ninguém respeita Zaqueu, ninguém olha para Zaqueu com olhar de misericórdia. E o cego, o ex-cego, está fazendo parte de todo esse testemunho
religiosa, aleluia, no meio de gente que se acha muita coisa, tem gente que não entra, tem gente que não tem oportunidade, no meio de gente que se acha santa demais, tem gente que não entra, não tem oportunidade, no meio de gente que acha, aleluia, que tem dinheiro demais, ou que é muita coisa, esse tipo de gente como Zaqueu não entra, mas para surpresa de quem não abriu caminho para ele, aleluia, tem uma figueira no meio do caminho dele, e ele vai dizer o seguinte: eu vou correndo na frente, eu vou me antecipar, e eu vou subir lá de cima, e eu vou ver esse tal de Jesus que está entrando em Jericó, aleluia. Ou seja, a rejeição de quem estava ali não tirou de Zaqueu o entusiasmo de querer saber quem era Jesus. Mesmo alguém dizendo aqui tu não entra, ele não vai deixar de buscar a Jesus por causa da opinião de ninguém. Ele está dizendo o seguinte: olha só, aqui eu não entro, mas lá em cima ninguém vai me impedir de subir, aleluia. E aí o texto diz que ele foi, ele achou uma figueira brava que está no meio do, escuta, uma figueira brava. Eu já vi pregadores pegando esse texto dizendo que Zaqueu subiu na figueira brava e que o homem se machucou todinho, que tinha muita espinha. Oh meu Deus do céu, eu não sei de onde esse povo inventa essas histórias não, gente. Para com isso aí, irmão, tá aí um negócio de corinho. Segura, barra, segura, né? Agora não, dá uma segurada. Disseram que Zaqueu subiu e ficou todo machucado, se machucou todo porque a figueira brava tinha espinho. Na verdade, a figueira brava não tinha espinho. O nome é retratado desta forma porque é uma figueira que cresceu no meio do caminho sem precisar ser adubada, sem precisar ser plantada pelo homem. Talvez algum pássaro que havia, aleluia, comido algum figo ou deixado a semente cair por algum lugar. Eu não sei o que aconteceu para ela crescer ali, para ela nascer ali. Mas Zaqueu, aleluia, olhou para esta figueira e viu nela a única oportunidade para poder ver Jesus. A única oportunidade de Zaqueu não era a multidão, era alguém que também estava sozinho no meio do caminho. E às vezes, a nossa única opção é alguém que está sozinho no meio do caminho, que está ali parado, que está ali estacionado. Mas se você se juntar com ele, aleluia, talvez o negócio comece a dar certo. Porque se eu acreditar em você e você acreditar em mim, já tem alguém acreditando. Meu Deus, aleluia. Zaqueu achou a figueira no meio do caminho. Por enquanto ela está sozinha, ninguém queria subir nela, aleluia. Ninguém teve essa ideia, mas Zaqueu teve. Eu vou subir nessa figueira, e quando eu estiver lá em cima, pelo menos eu vou conseguir ver. É isso que ele pretende, ele só pretende ver. E a figueira brava, aleluia, é interessante em suas características. Por quê? Porque esta figueira, ela deu acesso a Zaqueu a subir. Aí eu te pergunto, como ele subiu? Geralmente as figueiras crescem de 7 a 9 metros de altura. E como ele subiu se ele era de pequena estatura? As figueiras geralmente elas costumam ter um tronco muito largo. Como Zaqueu subiu ali? Como ele conseguiu ir logo lá para cima sem a ajuda de ninguém? As figueiras bravas, ela cresce no meio do caminho, no meio do nada. Mas interessante que o tronco dela cresce de 7 a 9 metros de altura, mas os galhos da figueira brava começam a se estender. Elas vão se estendendo, e ao invés dos galhos subirem